Software Pro Ar-Condicionado. O software Pro Ar-Condicionado é um software para o cálculo de carga térmica e também o dimensionamento de dutos. Ele é um aplicativo do AutoCAD, rodando desde o AutoCAD R14 até o AutoCAD mais recente. O software ele é um aplicativo do AutoCAD para que a gente consiga aproveitar toda a parte de uma arquitetura já existente, já feita no CAD, e dar continuidade para a parte do cálculo da carga térmica, ou até mesmo, depois de calculada a carga térmica, fazer o dimensionamento dos seus dutos. Pode-se abrir uma arquitetura qualquer ou a partir dos recursos do próprio software. Caso você queira, não tendo uma arquitetura, é possível fazer o desenho de parede, das aberturas, pelo próprio software Pro Ar-Condicionado. Clicando em paredes, você pode desenhar as paredes informando as suas medidas. Por exemplo, digitando aqui as medidas da minha parede. Notem que ele já faz o desenho da parede com as linhas paralelas e também podemos fazer a parte da inserção de aberturas, como portas, janelas, posicionando e indicando. Mas claro, se você tiver uma arquitetura, fica muito mais fácil já utilizar uma arquitetura existente. Abrindo a sua arquitetura existente, o primeiro passo que nós devemos fazer no software Pro Ar-Condicionado é fazer toda a parte de reconhecimento das paredes, colocar as propriedades das paredes, colocar as propriedades dos vãos e definir os nossos ambientes. Nós vamos fazer isso utilizando a nossa ferramenta de carga térmica e vamos utilizar o recurso Reconhecer paredes da planta baixa. Clicando em reconhecer paredes da planta baixa, selecionando as paredes da nossa planta baixa, aguardando o software ler as informações, indicando a espessura, o software vai analisar o desenho, confirmar a espessura e partir para a parte do reconhecimento das paredes. Podemos trabalhar com paredes ou divisórias, podemos informar o tipo de parede e o seu revestimento. Notem que o software tem o tipo de fachada de 20 centímetros, 30, tijolos comuns, tijolos aparentes de concreto, com agregados leve. Também temos aqui na parte de revestimento, chapa isolante, estrutura de suporte de gesso, tela metálica, reboco. Então já temos algumas opções cadastradas no software. Podemos indicar a coloração da nossa parede, se a parede está na sombra ou não. Também podemos indicar a altura da parede, a espessura e a localização da parede, se ela é interna ou se ela é externa. Logo em seguida, o software também vai reconhecer as informações das portas e vamos indicar as nossas portas, se são portas bem ajustadas ou porta mal ajustada. Nós temos uma série de opções de portas já cadastradas, como portas giratórias, portas vai e vem, portas de banco ou porta fechada. Vamos determinar também a altura da nossa porta e as informações relacionadas à porta selecionada. O software, a partir do momento que é confirmado a informação, cria a linha com as propriedades da parede e a linha e a indicação da porta, da janela ou do vão. No caso da nossa arquitetura aqui, foi feita apenas a opção das portas. As janelas nós teremos que definir novamente clicando no recurso de carga térmica. Uma vez que o software não reconheça uma parede, uma porta, uma janela, um vão, o software traz na ferramenta carga térmica a possibilidade de inserir a propriedade da porta, janela, do vão, da própria parede. Basta selecionar e indicar as informações da sua janela. Se é uma janela basculante, se é uma janela comum, se é uma janela guilhotina, se essa janela é de vidro comum, vidro absorvente, vidro duplo, e se ela tem ou não tem algum tipo de proteção, como persianas
ou lâminas, né? Proteções externas de lâminas. Também as informações da largura da sua janela, a altura e o peitoril. Clicando em OK, basta posicionar a sua janela. E aí você também já tem a definição da janela no seu ambiente. O próximo passo é fazer a definição dos nossos ambientes. Nós vamos selecionar as paredes do nosso ambiente e vamos definir o nosso ambiente. Primeiramente, a gente vai pôr o nome do ambiente. Eu vou chamar de escritório. O software já lê automaticamente a área, a altura. Temos as finalidades já cadastradas: dormitório, sala residencial, salão de hotel, escritório, banco, loja. Então notem que o software já tem algumas finalidades cadastradas, com a taxa de ocupação e também a partir do número de pessoas que vão estar nesse ambiente. Também temos que determinar a temperatura de conforto interno do ambiente. O software traz aqui uma pequena ajuda para você determinar a temperatura de conforto. Ele traz aqui normas e resoluções, limites inferiores e limites superiores. Uma vez determinada a temperatura de conforto interno, também é possível fazer o cálculo da entalpia interna, indicando, né, a altura, a altitude da onde você se encontra. A partir da altitude, nós vamos ter a pressão atmosférica. Clicando em calcular, o software calcula a entalpia. Determinamos o tempo de funcionamento, 12, 16 ou 24 horas. Se haverá ou não variações bruscas. A umidade relativa do ar. Também temos uma pequena informação aqui relacionada à resolução da Anvisa com as determinações da parte relacionada à umidade relativa do ar em porcentagens. A taxa de renovação do ar, também uma ajuda com a resolução da Anvisa. E as informações da renovação e infiltração do ar. Determinamos também o volume específico, temperatura do bulbo seco. Logo em seguida, vamos trazer as informações das taxas típicas de dissipação de calor, inicialmente com as informações de iluminação. O software traz a tabela C2 para você identificar e verificar as informações de nível de iluminação e a potência dissipada. O software traz os tipos de lâmpadas e a taxa de iluminação que você deseja. Também podemos determinar a taxa de dissipação a partir dos equipamentos. Temos a tabela C6 com as informações das opções dos valores de dissipação. Também temos a opção como calcular essa taxa típica de dissipação, informando a quantidade de equipamentos que vai estar nesse ambiente. O software vai fazer o somatório e trazer para você o total dessa opção de carga. E temos a quantidade total. Podemos também definir outros tipos de cargas. Logo em seguida, vamos informar as opções dos dados do ambiente, as lajes com ou sem insolação, o tipo de laje, o tipo de contrapiso, a temperatura do bulbo seco. Também podemos utilizar uma tabela ao qual a gente pode ir cadastrando as cidades, ou se você desejar, você pode consultar o site do INPE. Que clicando nas opções do site do INPE, você pode encontrar aqui, verão, clicar na cidade que você deseja e você terá as informações, por exemplo, da cidade de São Paulo no verão, os valores históricos de temperatura, os recordes de temperatura, os recordes também não só de temperaturas máximas, como de temperaturas mínimas. Aí teremos as informações relacionadas às informações de temperaturas. Podemos calcular a entalpia com essas informações, informar se há ou não clarabóia e teremos o nosso ambiente já definido. Uma vez definido
todas as informações de todos os ambientes. Vamos para o próximo passo. Vamos definir o norte e a latitude. Clicando em definir o norte, nós podemos posicionar o bloquinho, indicar a posição pelo próprio cursor do mouse ou digitando em graus e logo em seguida informando a latitude sul. Feito isso, agora vamos calcular a carga térmica. Clicando em calcular carga térmica, vamos selecionar os ambientes a fazer o cálculo da carga térmica. A gente pode selecionar apenas um ambiente ou pode calcular a carga térmica de todos os ambientes. Vamos selecionar em qual unidade de carga térmica nós queremos visualizar os nossos resultados, o nome do nosso projeto, o nome do cliente, o fator de simultaneidade de pessoas e de iluminação e o tipo de vazão a calcular. Taxas de renovação, renovação e infiltração, infiltração e ventilação. Logo em seguida, nós vamos salvar o memorial de cálculo e também salvar as planilhas em TXT e CSV. E posicionar o resultado e o gráfico dentro do software. Será aberta a memória de cálculo em TXT com as informações dos ambientes e vamos visualizar o total calculado de carga térmica. No caso, eu selecionei em BTUs. Total deu 28.201,6 BTUs e cada ambiente com a sua quantidade de BTUs. A sala de reunião ficou com o valor em BTUs, quase 10.000 BTUs. E aqui embaixo, o nosso gráfico do cálculo da carga térmica. Calculada a carga térmica, com esses resultados, podemos partir para o dimensionamento dos nossos dutos. Primeiramente, nós vamos desenhar o traçado dos dutos. Para isso, a gente vai inserir os traçados pelo comando inserir traçado dos dutos e desenhar o traçado dos dutos, selecionando o tipo de duto que queremos trabalhar. O software tem duto flexível, duto de MPU e duto de ar-condicionado. E aí vamos desenhar o traçado da maneira ao qual será feito a instalação aqui. Então, vamos posicionar aqui nos locais os dutos, colocando aqui os nossos dutos, mais ou menos aqui onde eles vão ficar. Feito isso, a próxima etapa é colocar as conexões do nosso traçado. Nós vamos indicar as saídas, nós vamos indicar a entrada, o difusor e as conexões de curvas, o T, tudo isso para o software entender esse traçado. Clicando em inserir, nós vamos começar aqui a fazer a inserção desses itens. Primeiro a entrada, um difusor de saída que vai estar aqui, um outro difusor, e assim todas as conexões eu vou inserir. Vou colocar aqui um T retangular. Também vou colocar uma cruzeta.
Pronto, e assim teremos as conexões inseridas. Uma vez inseridas as conexões, nós vamos voltar à nossa ferramenta e indicar a vazão com as conexões. Ou seja, uma vez que o software fez o cálculo da carga térmica, cada ambiente aqui tem o seu valor de vazão. E esse valor de vazão será associado às conexões de saída. Utilizando aqui o associar vazão à conexão. Eu vou clicar na minha conexão e no meu ambiente. Ele lê a vazão e eu confirmo. Então terei aqui um segundo ambiente. E vou fazer isso para todos os meus ambientes. Agora a sala de servidor. A sala de reunião. Eu vou até dividir por 2. E assim defino todos os meus ambientes. Para dimensionar os dutos, vou clicar em dimensionar dutos, selecionar toda a instalação e seguir os passos do software. Selecionando aqui a conexão de partida, corrigir os erros, reconhecer as opções. Teremos que colocar a velocidade inicial em metros por segundo, o número do nosso primeiro trecho, o coeficiente de rugosidade dependendo do material. O software tem até uma tabela de materiais, onde você vai enxergar aqui algumas opções de materiais, como concreto, aço galvanizado, alumínio, e pode levar em consideração. Densidade do ar, variação mínima da seção que você quer adotar, alteração da velocidade em porcentagem durante o trecho, e o método, você pode trabalhar com o igual atrito, que é a mesma perda de carga, ou a recuperação da pressão estática. Aí você tem que introduzir a constante de recuperação. Até o software traz aqui a visualização, de uma ajuda na equação de perda de carga adicionada a uma variável chamada de constante de recuperação. Clicou em OK, o software vai fazer o dimensionamento e vai trazer os dutos dimensionados. Nós podemos alterar as opções, nós podemos alterar o trecho, podemos alterar o nome do trecho, podemos alterar as dimensões, podemos visualizar várias opções. Eu vou pedir aqui para nomear o trecho, então o software vai colocar todos os trechos à sua letra e vou clicar em finalizar para abrir a visualização da tabela em TXT e também posicionar a tabela do meu dimensionamento dentro do meu projeto. Ele vai me perguntar se eu desejo inserir em tamanho real os meus dutos, eu vou colocar que sim, e ele vai detalhar em tamanho real os meus dutos, congelando os layers do meu traçado. E agora é só visualizar de novo o projeto. Pronto, os dutos foram dimensionados e nós já temos o traçado com o tamanho real feito aqui dentro do software. Se você quiser, a partir da própria opção da ferramenta de dutos, nós podemos gerar o 3D desses dutos. E uma vez gerado o 3D, a gente vai detalhar esse 3D no nosso projeto. Vamos pegar aqui, gerar 3D dos dutos, selecionar os dutos, confirmar, colocar a cota inicial, aguardar a geração do 3D, posicionar o 3D e visualizar o 3D numa visualização do próprio AutoCAD
uma visualização isométrica, e aí vira um 3D do AutoCAD. Você pode visualizar em shade, pode visualizar dando o render, tá? Então vira uma opção em 3D. Esse 3D também dará origem ao módulo de exportação em IFC. Uma vez gerado o 3D, entrando nas opções do módulo IFC, ou seja, do módulo BIM do software, podemos exportar em BIM, em IFC 4 ou IFC 2.3. Selecionando a opção de exportar, vamos localizar aqui um lugar para salvar esse arquivo em IFC, ou na nossa área de trabalho. Selecionar os tubos que já estão em 3D. Confirmar. Colocar o nome do projeto, o nome da prancha e aguardar a geração do IFC. O arquivo foi criado. E agora aqui na minha área de trabalho, eu vou visualizar o arquivo. E tenho um visualizador de arquivos IFC, o DDS-CAD. E vamos abrir aqui a visualização em 3D do nosso dutos em IFC com as informações. Você pode abrir a visualização, trazer toda a visualização relacionada ao que é o item que foi selecionado, a propriedade desse item. É um arquivo IFC com as informações que são geradas pelo nosso software.